eu não tenho prata, mas do que eu tenho, isso eu te dou. Só que quando Pedro disse isso, o paralítico não andou, não ficou de pé, porque na verdade aquele homem estava sem fé e não acreditava na possibilidade de andar. Mas como na frente dele tinha um profeta, um intercessor, Pedro pegou aquele homem pela mão e colocou ele de pé. Pela fé de Pedro, o paralítico andou. Então, pela nossa fé, outras pessoas recebem um milagre. E existe outra via da fé também, para a gente encerrar isso aqui. É a fé do profeta, a fé do homem de Deus, ou da mulher, ou de quem Deus quer usar para operar um milagre na vida de alguém. O que vai determinar um milagre na vida de pessoas que não creiam, que não acreditam mais, é a fé do profeta, é a fé do homem de Deus, é a fé de quem Deus quer usar para operar um milagre na vida de alguém. É por isso que esse ambiente, por nome de igreja, como nós chamamos, é um ambiente onde as pessoas entram desacreditadas, é onde as pessoas entram tristes, cabisbaixas, sem esperança de vida, devido às circunstâncias que elas vivem. Mas quando elas passam da porta para dentro, elas entram em um ambiente de milagre. E se nesse ambiente tiver pelo menos um profeta, tiver pelo menos um homem de Deus, tiver pelo menos alguém que tem fé, alguém que acredita, alguém que crê, é possível Deus fazer algo extraordinário na vida dessas pessoas que estão desacreditadas. Por que eu estou dizendo isso a vocês? Porque esse cenário que nós ora acabamos de ler é um cenário extraordinário, porque é impossível acontecer o que aconteceu se não tivesse fé, pastor. Eu já esqueci o nome do senhor. Maurício. É impossível acontecer o que aconteceu em Mateus 8 se não tivesse fé envolvida nisso aqui. Por que eu estou dizendo a vocês? Porque nesse texto é simples, e eu já estou quase terminando. Tem um homem nesse texto, e esse homem é conhecido como leproso. A Bíblia não cita o teu nome, a Bíblia não diz quem ele é, a Bíblia apenas o chama de leproso. E a gente não tem tempo bastante para abordarmos isso aqui, mas nós estamos falando de uma doença incurável. Quando você tiver tempo e chegar na sua casa, leia a Bíblia no livro de Levíticos, se não me fugir da memória, no capítulo de número 13. Lá tem todas as narrativas dessa doença por nome de lepra. E nos tempos bíblicos, a lepra era uma doença incurável, assim como nós temos duas doenças no nosso século atual que é incurável, que é a lúpus e a mal de Alzheimer. São duas doenças incuráveis no século em que nós vivemos. E na época da Bíblia, essa doença por nome de lepra era uma doença incurável, uma vez que um homem ou a mulher ou alguém fosse constatado com essa doença e passasse pela averiguação do sacerdote, e o sacerdote afirmasse com exames e quarentenas e observações e decretasse que essa pessoa estaria ou estava com lepra, essa pessoa era obrigada a perder alguns privilégios de pessoa que uma pessoa normal possui. Se esse homem fosse constatado com lepra, era pura obrigação ele sair de dentro da sua casa, do meio da sua família. Por que disso, pastor Adelante? Porque a lepra
ela era infecciosa, contagiosa. Ela pegava ao raio de 30 metros a favor do vento, de tão contagiosa que ela era. Sendo constatado com lepra, essa pessoa perdia o convívio familiar. Uma vez que ela estava constatada, ela não poderia mais residir, morar, permanecer dentro da tua casa. Pastor, mas se essa pessoa arrancada de dentro da tua casa não pode mais ter acesso aos familiares, não pode mais ter acesso à sociedade, não pode mais ter acesso a pessoas, para onde essa pessoa vai? Onde essa pessoa vai residir? É daí que eles construíram um ambiente, um lugar específico para esse tipo de pessoa. Já que nós estamos falando do Antigo Testamento, e todas as cidades eram muradas e tinham portões, do lado de fora da cidade, fora do arraial, eles construíram um ambiente por nome de Cidade dos Leprosos, ou Vale dos Leprosos, como você preferir. Quando essa pessoa era constatada com essa doença, ela era arrancada de dentro da sua casa, arrancada de dentro da cidade e levada para esse lugar por nome de Vale dos Leprosos. Para quê, pastor Hernandes? Para receber medicamento? Para ser curado? Para ter uma nova chance? Não. Eles eram conduzidos para o Vale dos Leprosos unicamente para terminar os seus dias e morrerem. Porque para eles a lepra não tinha mais solução e não havia remédio que conseguisse curar nenhum leproso. Então eles eram levados para morrer. Ou seja, a última palavra vinha do sacerdote, a última palavra vinha da sociedade, a última palavra vinha dos homens. Mas eu aprendi uma coisa com a Bíblia. A Bíblia me ensinou, e eu acho que ensinou você também, que a última palavra não vem dos homens. A última palavra não vem da terra. A última palavra, ela ainda vem de Deus. Enquanto Deus não dá o último veredito, ainda há esperança. Pergunta ser profeta para alguém: se Deus não deu o último sinal, ainda há esperança.